O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. No entanto, como vos disse, embora tivesseis visto, não acreditais. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim àqueles que vêm a mim não os rejeitarei, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. De fato é esta a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos esta caminhada através dos Atos dos Apóstolos, que nos tem mostrado a fundação da igreja através do anúncio, através do testemunho dos apóstolos. E o grande anúncio de hoje, que nós vemos nessa primeira leitura, é este anúncio: que, havendo a perseguição contra a igreja de Jerusalém, todos fugiram, todos se dispersaram, exceto os apóstolos. Quer dizer, em outros tempos, quando Jesus disse aos apóstolos que deveria morrer, que deveria sofrer, Pedro foi um dos que disse: que isto não te aconteça, Senhor, que isto esteja longe de ti. Quando Jesus foi levado à morte, os apóstolos fugiram, eles não ficaram com ele até o fim. Mas agora a história é diferente. Agora os apóstolos estão no comando, quer dizer, eles agora devem fazer aquilo que Jesus fazia. É claro que eles estão no comando da igreja, mas Jesus é aquele que está na cabeça da igreja. E eles têm a certeza de que o Senhor, mesmo não estando ali visivelmente presente, está os dirigindo espiritualmente, está conduzindo-os e não deixará que a sua obra venha à falência. E eles estão dispostos até mesmo a morrer por Jesus e morrer pela mensagem do Evangelho. Então esta é a grande mudança que tem aqui de perspectiva em relação ao anúncio. Se antes tínhamos discípulos apóstolos amedrontados, agora temos discípulos apóstolos encorajados, que não se intimidam nem mesmo diante da morte de Estevão, conforme nós vimos ontem que Estevão foi apedrejado, e não baixam a cabeça diante da perseguição e diante da morte. E um daqueles que provoca a morte é aquele que depois se converterá e se tornará num grande discípulo apóstolo do Evangelho para os gentios, que é Paulo. Então, aqui está a mudança de comportamento dos apóstolos. Nós precisamos também, todas as vezes que enfrentamos as adversidades, talvez não a perseguição como enfrentavam os apóstolos, porque hoje nós temos uma liberdade de religião, mesmo que se às vezes alguns queiram cercear esta liberdade de religião, esta liberdade de culto, com palavras, com ações, mas nós não somos perseguidos até a morte. Mas de vez em quando também vem
este desencorajamento a todos nós e que às vezes nos faz vacilar na fé. Então é preciso que entendamos que Jesus está na cabeça, que Jesus está ali a nos conduzir, a nos liderar e está a nos dirigir, e que nós caminhamos precedidos por Ele. E que, portanto, também nós não podemos estar submetidos às adversidades de maneira que elas tomem conta da nossa vida. Neste sentido, devemos esperar que a esperança ela nos faz triunfar diante do desânimo, diante do desencorajamento. Ela nos faz caminhar com coragem, sabendo que nós vamos vencer os tempos difíceis. E é esta fé que Jesus convida as pessoas que o ouvem, que o seguem aqui no Evangelho, quando ele diz, não é, que ele é o pão da vida. Parece que quanto mais Jesus fala do pão da vida, mais as pessoas ficam confusas, mais elas têm dificuldade de entender, não é, que ele é aquele que dá o pão, que ele é o próprio pão que alimenta. Parece que quanto mais ele fala que ele veio de Deus, eles mais dificuldade têm. Mas Jesus não está simplesmente falando que ele é o pão da vida só para confundir, mas para deixar claro que quando ele diz que ele é o pão da vida, ele diz isto para suscitar a fé em nós. E certamente hoje, quando trazemos este Evangelho para a nossa realidade, para entender que Jesus é o pão da vida, nós talvez podemos não compreender todo o mistério que está abarcado nesta dimensão eucarística que nós celebramos. É claro que já naquele tempo Jesus se referia a esta presença sempre constante dele mesmo na Eucaristia que nos alimenta, e que por isso mesmo o milagre da sua presença é feito todas as vezes que nós nos reunimos para adorá-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. E mesmo agora, neste tempo de pandemia, todas as vezes que nós nos reunimos aqui como comunidade, representando a comunidade dos fiéis que estão nos acompanhando das suas casas, que a sua presença está sempre aqui e é contínua. É claro que ele se refere a isto, e nós vamos ter ainda talvez muitas dúvidas da nossa fé, mas jamais poderemos ter esta dúvida, embora devamos sempre alimentar a nossa fé de que ele está presente na Eucaristia. Este é o centro, esta é a mensagem de Jesus ressuscitado, que ele é o pão que desceu do céu. Primeiro ele veio em corpo, alma, ele veio como Deus, ele veio como homem para garantir-nos a nossa salvação, a nossa redenção. E depois ele não quis que nós estivéssemos a sós. Por isso, antes mesmo da sua morte, da sua ressurreição, ele já garantiu que ele era o pão da vida, e depois, quando teve a última ceia com os seus apóstolos, ele disse: isto aqui é a memória da minha presença, isto é memória de mim, para dizer que ele continuaria sempre presente na Eucaristia, porque Jesus, uma vez tendo vindo a este mundo para se solidarizar conosco, para estar conosco, ele não queria, ele não quis jamais estar longe de nós. Por isso ele garante que ele é o pão da vida, e diz mais: todo aquele que acredita em mim, e todo aquele que acredita que ele está presente neste pão da vida, este terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos ouvido todos os dias que nossos irmãos estão morrendo. Talvez agora aqui morram em número menos do que outros dias, mas todos os dias nossos irmãos e irmãs estão morrendo mundo afora.
Então, a esperança última que está ali, diante da morte, e que está também em nós, um dia, quando nós enfrentarmos a nossa morte, é que o Senhor nos ressuscitará, é que o Senhor nos tornará participantes para sempre da sua comunidade celeste, é que o Senhor não nos desampara, é que Ele, de fato, se torna, uma vez para todas, quando nós concluirmos a nossa caminhada terrestre, o pão que alimenta para sempre. Naquele dia, nós não teremos mais necessidade física, mas sim teremos somente a presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, agora nós caminhamos como seres limitados. Nós vemos de maneira imperfeita as coisas, assim como lembra São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Nós somos imperfeitos, vemos de maneira imperfeita, sofremos as dores do parto, porque ansiamos o dia da glorificação. E o Senhor diz: este dia da glorificação é o dia que Ele nos ressuscitará para sempre. No último dia quer dizer, no último dia, quando nós concluirmos a nossa caminhada e tivermos este encontro definitivo com Ele. Por ora, nós somos convidados a vê-lo, a percebê-lo, a experimentá-lo como o pão do céu, porque esta é a comida para a vida eterna. Este é o alimento para a vida eterna. Este é o alimento para nós que também aspiramos o dia da nossa ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a sua mãe Maria Santíssima.